Irmãos, bom dia a todos. É um privilégio estar com os amados irmãos nessa manhã, no dia do Senhor, podermos juntos compartilhar da sua palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós estamos estudando essa epístola. Vamos abrir logo no primeiro capítulo e ler em pé, em reverência à palavra de Deus, o verso 7. Romanos, capítulo 1 e o versículo 7. Vamos fazer a leitura juntos e no final nós faremos uma breve oração. Romanos, capítulo 1 e o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, muito obrigado, porque temos o privilégio de poder estar reunidos na Tua casa. Podemos chegar, Pai, diante da Tua presença e assim, diante da Tua palavra, reconhecendo, Pai, que nós necessitamos e precisamos do auxílio do Espírito Santo da verdade. Ele é o autor da palavra e nós somos assim dependentes dele e do Senhor para fazermos a Tua obra. E assim, Pai, que nessa manhã, nessa escola bíblica dominical, a Tua palavra ela venha cheia de graça, como ela é, e de verdade. Que ela venha mesmo, Pai, falar aos nossos corações. E para isso nós precisamos, Pai, muito do Senhor. E que o Senhor possa usar cada professor nessa manhã, desde a classe dos pequeninos, intermediários, adolescentes, dos jovens, e aqui também conosco, Senhor. Que a Tua igreja aqui reunida receba a edificação. E também, Pai, se há entre nós alguém que não tem a salvação, o Senhor é o autor da salvação e faça segundo a Tua vontade. Fica conosco, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um ano. 2015 já está praticamente no final. E é comum, é normal fazermos assim um balanço da nossa vida, né? Mundialmente, as empresas, final do ano, fecham, fazem balanço, verificar. E assim na nossa vida espiritual, é bom nós fazermos assim um autoexame. E aproveitando mesmo a própria palavra de Deus, onde nós estamos estudando, temos durante esse ano, né, tentado mesmo mostrar e falar aquilo que Deus tem colocado em nossos corações e podemos verificar a mão bondosa do Senhor em todo o trabalho assim da igreja. Nós temos visto mesmo a perseverança, a constância e aquilo que nós recebemos assim do Senhor e de homens que iniciaram aqui esse trabalho tão maravilhoso, especialmente lembrando do nosso amado pastor Fred. Chegava final de ano, ele sempre lembrava, né? Olha, vamos fazer um balanço das nossas vidas, né? Especialmente da nossa vida espiritual. E aqui o apóstolo Paulo, ele tem assim colocado logo no início dessa carta, e é bom mesmo, é propício, né? É um momento. E ele chega aqui no verso 7, ele fala a todos os amados de Deus que estais em Roma. Então nós temos visto que ser um amado de Deus é realmente ser e ter, não só ser, mas ter um grande privilégio. Ser um amado de Deus é alguém que foi escolhido por Deus.
Aqui no verso 6 ele diz, olha, de cujo número sois também chamados para serdes de Jesus Cristo. Amado de Deus é ser chamado para ser de Jesus Cristo. A chamada soberana da salvação. Irmãos, a salvação é algo, né, tão especial, é algo mesmo, é o maior presente que alguém nesse mundo pode receber. Nós estamos falando e vamos ouvir muito de Natal, de presente, de dar e receber presente, mas o maior presente que um homem e uma mulher pode receber nesse mundo é o presente da salvação. Ser chamado para ser de Jesus Cristo, a chamada soberana da salvação. E nós, né, aqui nessa manhã, acredito que a maioria, se não todos aqui, foram mesmo chamados para ser de Jesus Cristo. E nós temos, assim, um grande privilégio de ser chamado por Jesus Cristo, porque passamos a ser realmente amados de Deus. Mas cabe a nós também, e gera em nós, uma responsabilidade muito grande de ser um chamado de Jesus Cristo. Porque ele diz aqui no verso 7, olha, os amados de Deus são chamados para ser de Jesus Cristo, mas diz também que são chamados para serdes santos. E nós paramos realmente aqui, né, que é essencial na vida cristã, é a base da vida cristã, o desenvolver da vida cristã, ele depende muito dessa... assim, é fundamental sermos alicerçados e fundamentados nessa palavra e nesse propósito. Eu tenho colocado que seja o alvo, né, das nossas vidas, o alvo daquele que realmente é um salvo, é um separado de Deus, é um santo. Por quê? Nós temos aprendido e sabemos que santo é o nome que é dado ao salvo. Aquele que foi salvo, ele passa a ser chamado de santo. Significa o quê? Separado, né? Foi tirado mesmo do império das trevas. Foi liberto da condição pecaminosa e foi nos dado, né, uma nova vida. E aqui nós temos um propósito e um alvo, chamados para serdes santos. E é a vontade de Deus para cada um dos seus filhos, para cada um dos salvos. Nós encontramos na palavra de Deus. A vontade de Deus é bem notória e claro que nenhum homem desse mundo pereça, né? Mas que cada um chegue ao arrependimento. Mas também a vontade de Deus para os salvos é a vossa santificação. É a nossa santificação. É uma vida mesmo assim separada e buscando e progredindo. Assim, o Novo Testamento, nós vemos isso nesses homens que Deus usou, como Paulo, como Pedro, como João, como Judas. Todos eles têm e ensinam, né, esse pensamento. Veja bem aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele diz assim, olha, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. Então há um alvo, né, um propósito que Deus, assim, através de Paulo e através do próprio Senhor Jesus, ele diz, olha, como de nós recebestes. A vida do apóstolo Paulo e dos pais da igreja era mesmo a instrução, né, o ensino
Eles pregavam, claro, o evangelho da salvação, mas para os salvos eles pregavam a instrução, a vontade de Deus. E aqui diz, olha, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo e continueis, né, progredindo cada vez mais. A santificação, ela é uma vida que ela continua, como diz aqui, né? Que ela permanece, mas que há, diz aqui, um progresso, né? Progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então a instrução, eu acredito que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja mesmo na face da terra, tem essa obrigação de levar, né, a instrução, o ensino, o conhecimento da palavra de Deus. Infelizmente, hoje, eu falo mundialmente, muitos estão perdendo, né, e deixando essa parte da instrução, do ensino. Por quê? O inimigo, o diabo, né, o Satanás, o mundo, ele concorre. E muitos estão deixando a instrução, o conhecimento. Por isso que há o problema hoje nas igrejas de falta de conhecimento, de falta de ensino. Porque para ensinar, né, para instruir, tem que gastar tempo, né? Você tem que estudar, tem que se preparar. E muitos hoje não têm mais tempo nem para ler a Bíblia, né? Esquecem. A Bíblia fica ali num local, é até difícil pegar. Não é só do pastor, mas o pastor tem sim, né, a obrigação. Mas cada um de nós temos, né, que conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Pedro diz: crescei, né, na graça e no conhecimento. Segura aqui rapidinho, mas olha o que diz Pedro aqui. 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, a coisa boa, né? E diz mais, olha, para que por ele, né, vos seja dado crescimento para a salvação. É esse progresso, esse desenvolvimento que nós precisamos, irmãos, e ele só vai vir através da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. Então é negligenciado, né, nas igrejas hoje. Tempo de dedicação a estudo bíblico cada vez mais diminui, né? E isso é muito perigoso. Nós aqui, pela graça de Deus, fomos assim acostumados, né, a ter pelo menos 1 hora, não é, de estudo bíblico em nossos cultos. E temos assim, né, lutado e perseverado nisso, a instrução verdadeira. Procuramos abrir a palavra de Deus, ler capítulo e versículo e realmente falar aquilo que está escrito, né? Não a minha opinião, a opinião de homens, mas o que está escrito na palavra de Deus, porque é o que vai gerar o desenvolvimento, o crescimento. Então o apóstolo Paulo, ele exorta as igrejas, assim como Pedro, assim como João, e como diz aqui, olha, voltando 1 Tessalonicenses, né, capítulo 4, porque estáis inteirados, verso 2, de quantas instruções vos temos dado da parte do nosso Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É a vontade de Deus para as nossas vidas, né? A nossa santificação. E nós temos realmente, irmãos,
procurado desenvolver isso, né? Mostrar mesmo a necessidade, e é algo individual, é pessoal. Então, o maior desafio da igreja hoje é mostrar a necessidade disso e que cada um possa mesmo entender que é algo pessoal, individual para a sua vida e o seu relacionamento com Deus. Então, é dessa forma que a palavra de Deus nos exorta, é a vontade de Deus. Olha o que diz aqui, Hebreus, o livro de Hebreus no capítulo 10, Hebreus capítulo 10, e o versículo 38, Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo, o que foi salvo, né, o que foi justificado por Cristo Jesus, viverá. É uma vida, né? Viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma, não se apraz, não se agrada, né, Deus. Mas diz aqui, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. A característica daquele que está nesse processo de santificação é a continuidade, né? É a perseverança, é o crescimento. Então, ele diz aqui, olha, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, para o crescimento da alma. Então, a santificação, eu tenho mesmo dito aqui para os irmãos, é a prova, né, que nós somos salvos. A santificação é a ação do Espírito Santo na vida do salvo. É o Espírito Santo que vai guiando, dirigindo, mostrando, instruindo, e através da palavra de Deus, nós vamos o quê? Crescendo, né? Perseverando e desenvolvendo. Por quê? É importante saber, irmãos, e também eu tenho dito aqui e falado que a santificação é a prova da nossa salvação, e sem ela, né, sem a santificação, ninguém vai ver a Deus. Isso é algo, né, que chama a atenção e às vezes passa por aí. Muita gente está enganado porque acha que é salvo, né, que já aceitou Jesus e vai para o céu. Mas tem que verificar. E ontem à noite, assim, essa semana, eu estava mesmo meditando nessas coisas. Será que realmente né, está acontecendo isso na minha vida? É tempo de fazer um balanço, né? É tempo de fazer autoexame. Como eu vivi esse ano? Como está a minha fé? Como está o meu progresso? Será que eu estacionei? Eu parei? Será que houve um retrocesso na minha vida espiritual? Ou eu estou cada vez mais crescendo? Estou cada vez mais desenvolvendo? É um risco muito grande, um perigo muito grande que vai afetar em todas as áreas da nossa vida. E é o que nós estamos tratando, né? A santidade, o nosso procedimento em todas as áreas. E começa na minha vida individual. E é bom, irmãos, nós fazermos esse autoexame. Hebreus 12 e 14 diz assim, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para entrar no céu, para ir para o céu, tem que ser salvo, né? Sem salvação ninguém verá a Deus. Mas aqui o escritor aos Hebreus diz, o Espírito Santo diz, né, que também sem santificação ninguém verá a Deus. Sabe, a palavra de Deus ela é bem clara, né? Ela é contundente. Então nós temos que verificar individualmente. É esse o meu projeto, vamos dizer, de vida, o meu alvo, né? A minha vida pessoal, a minha vida individual. Irmão, nós temos
assim, inimigos. Eu tenho tratado nas terças-feiras que vão concorrer, né, e vão ser oposição nesse processo, e que nós temos que estar conscientes disso, dessas coisas, né? Inimigos poderosos. Ninguém ainda alcançou a perfeição, mas nós temos que buscar, né? Nós temos que perseverar, nós temos que proceder. Inimigos poderosos. O maior mesmo que eu considero é eu. Eu sou o maior inimigo de mim mesmo. O eu. O Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas. E esse mundo tenebroso. Mas a Bíblia é bem clara, né? Tem que haver esse processo, tem que estar, né, nessa continuidade. Hebreus 10, capítulo 14 diz, olha, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Já, né, a salvação, ela é perfeita. Já estamos mesmo, quem é salvo por Jesus Cristo, a Bíblia diz, irmão Sabá estava falando na ceia hoje, né? Já assentado nos lugares celestiais em Cristo. Mas nós estamos ainda nessa carne, né? Estamos nessa vida vivendo. E aqui diz, olha, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E só pode estar sendo santificado se for salvo. Senão é uma tentativa em vão. Muitos até procuram, né, estabelecer nas suas vidas coisas boas, um procedimento correto, mas não conseguem. Santificação é só algo que pertence ao salvo. É o emblema, né? É o carimbo do salvo que está sendo santificado. Então, irmãos, eu acredito que é de fundamental importância para a nossa vida espiritual. E esse procedimento, que é a vontade de Deus, nós assim queremos ampliar mesmo, né? E usamos o apóstolo Pedro agora, em 1 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 13. E assim nós estamos caminhando, né? Diz assim, 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É interessante que esse viver cristão, o viver da santidade, nós temos um alvo, né? A bendita esperança, a revelação do dia do Senhor, a revelação de Jesus Cristo. E o escritor, ele diz assim, olha, veja, né? Cinja o vosso entendimento, tenha sobriedade e esperai na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, característica do salvo. Ele é filho da obediência, né? Do que está nesse processo de santidade. Porque antes, outrora, éramos filhos da desobediência, né? Mas caiu assim como um presente, né? Deus nos deu esse presente da salvação e passamos a fazer parte agora como filhos da obediência, filhos de Deus. E ele diz, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ignorância espiritual. Estávamos ignorantes das coisas de Deus, mortos, né? Em ofensas, em delitos, em pecado, cegos espiritualmente de entendimento, vivendo a nossa maneira, vivendo, fazendo as nossas próprias vontades, fazendo os desejos, aliás, não só fazendo, né, mas atendendo os desejos da carne. E a Bíblia diz que por natureza éramos filhos da ira. E aqui diz, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. É interessante isso, né? Segundo é santo aquele que vos chamou,
que te chamou e que me chamou. Olha, tornai-vos, né, santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, irmãos, eu tenho assim mostrado para todos nós que a base, né, o alicerce da santificação, claro, é o Espírito Santo habitando em nós, é a ação do Espírito Santo em nossas vidas, mas aqui tem algo que que nós devemos ter e saber, né? Que a base da nossa santificação é a obediência à palavra de Deus e o temor de Deus. Isso vai determinar esse processo, né, das nossas vidas, algo que é muito importante. Então, eu vou dizer para os irmãos que é um exercício assim pessoal que eu procuro desenvolver, né? O pastor Fred, nas nossas conversas, nas nossas pregações, no ensino, ele dizia muito isso. Olha, procura, né, cada dia viver assim no temor de Deus e obedecendo a sua palavra. Passa a ter como um exercício diário o temor de Deus e a obediência à sua palavra. Aliás, é o dever de cada homem, de cada criatura nesse mundo, temer a Deus e obedecer à sua palavra. Né, o que diz lá o grande, o pensador, o pregador, né, o Salomão, em Eclesiastes, né, capítulo 12. É bom, né, você, se ainda não tem, anotar ou marcar na sua Bíblia esses versículos importantíssimos e meditar mesmo, né? Eclesiastes, no capítulo 12, diz aqui, olha, o verso 13: de tudo o que se tem ouvido, a suma é. De tudo que tem se ouvido, de tudo que se tem visto, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, não é? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É um princípio, né? É uma base que nós devemos assim colocar em nossas vidas. O temor de Deus. A palavra de Deus diz que é o princípio, né, da sabedoria. Você quer ser um homem sábio e uma mulher sábia? Tema a Deus. Tema a Deus. E esse é um grande problema até da humanidade hoje, né, irmãos? Perdeu-se o temor de Deus. Perdeu-se mesmo a reverência a Deus. E vão pagar um alto preço por isso. Não tem mais temor de Deus. Não é ensinado que existe um Deus soberano, um Deus criador, um Deus a quem nós devemos reverência, né? Nós devemos temor, nós devemos mesmo submissão. Mesmo, irmãos, eu fui um homem que parte da minha vida eu vivi na incredulidade. Mas alguns princípios, até na própria religião que eu fui criado, religião católica romana, era ensinado, né, o temor de Deus. Havia um tempo, né, em que o temor de Deus nós víamos assim em certas condições, em certas situações, até na vida comum, na vida diária de incrédulos, né? Temor de Deus, reverência a Deus. Quantas vezes, né,
Poderia ser um ato, mas eu via homens, assim, era interessante, né? No interior é muito notório. Andando na frente da igreja, mais ou menos assim, da extremidade do terreno à outra extremidade. A pessoa ia de chapéu, aí ela tirava o chapéu e passava na frente da igreja, depois colocava o chapéu, né? Tinha uma reverência, um temor. Eu entrava na igreja, era um medo, tinha uma, até hoje ainda tem, né, uma luzinha vermelha lá assim no púlpito. Eles diziam que representava Jesus. Eu era coroinha, então tinha acesso a tudo, se passava, fazia o sinal de reverência, de temor. Existiam essas coisas, né? Havia na criação, nossos pais, éramos ensinados que Deus... Eu tinha pavor do trovão, né? Era Deus falando, a voz de Deus. Então, por mais na incredulidade, existia um temor de Deus. E hoje acabou-se, né? Não existe mais temor de Deus. Há uma irreverência, uma falta mesmo de conhecimento de Deus. Isso é muito sério, né? Mas aqui a Bíblia diz, olha, isto é o dever de todo homem. Ele é o reto juiz. É Deus que vai julgar a cada um. O juiz de toda a terra, ele vai fazer justiça. Então, um bom princípio, né, é temer a Deus. E eu vejo com muita tristeza, até no meio da igreja professa de Jesus Cristo, muita falta de temor de Deus, né? Falta de reverência a Deus, falta de ensino, ter medo mesmo. A Bíblia fala de ter temor e tremor a Deus. Ele é um Deus poderoso, um Deus santo. Lembra que quando Deus estava com Moisés no monte, o monte fumegava e ele foi proibido até pisar, porque o que passasse dali ia ser morto, ia ser fulminado? Temor de Deus. Não existe mais não, irmãos. Sabe? E o temor de Deus, a Bíblia diz, aperfeiçoa a nossa santidade. Guarde aqui rapidamente, mas olha o que diz 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, no capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, e versículo 1. 2 Coríntios 7, capítulo 1, aliás, capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, né? Então, o temor de Deus, ele aperfeiçoa a nossa santidade, porque se eu temo a Deus, eu vou deixar de praticar e fazer coisas, né, que vai desagradar ao Senhor, somente pelo temor de Deus. Isso é muito importante, irmãos, o temor de Deus, né? Mas não só o temor de Deus, mas a palavra de Deus diz aquele que guarda os seus mandamentos, obedece a sua palavra. Então Pedro, né, voltemos lá, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, ele dá assim como base essas duas coisas: temer a Deus, ter o temor do Senhor. 1 Pedro 1,17. Durante, né, interessante isso aqui, durante o tempo da vossa peregrinação, é constantemente exercitar esse temor. E a cada dia, irmãos, eu daria esse conselho porque eu tenho procurado, né, na minha vida, temer a Deus, cada dia. E a outra coisa é obedecer a sua palavra, sermos obedientes. Aliás, a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus Cristo, que
ele agradava a Deus. Ele dizia: o meu Pai está sempre comigo, porque o que eu faço, né, a minha vida, o meu procedimento, a minha comida, é obedecer e fazer a sua vontade. Por isso ele diz: o meu Pai está sempre comigo, não me deixa, né? Porque Deus se agradava da vida do seu filho. Deus mesmo aprovava a vida do seu filho. Ele dizia: uma comida eu tenho, né? Essa é fazer a vontade do meu Pai. E fazer a vontade de Deus é obedecer, irmãos, a sua palavra. Aliás, Deus diz, né? Deus se agrada mais daquele que obedece, né, do que aquele que sacrifica. É mais importante obedecer do que o sacrificar. E em relação à obediência de Deus, eu tenho mostrado assim para os irmãos e aprendido, né, que Deus, ele não muda. Ele não é flexível, né, em relação à obediência a Ele. E eu coloquei assim, olha, Ele não vai mudar a sua opinião em relação à obediência. Ele é imutável. Deus não vai mudar. Nós mudamos, mas Deus não. Em relação à sua obediência, Ele não vai negociar com ninguém, né? Muitas vezes nós até temos esse artifício mas Deus, ele não negocia. É inegociável em relação à sua obediência. Ele não vai discutir com ninguém em relação à obediência. Não é o que aconteceu com o Adão? Deus não vai discutir, não. Ou seja, é indiscutível. E também, amados irmãos, ele não aceita desculpa. É indesculpável. Então, estabelecendo essas duas coisas, né, obediência e temor, é a base da nossa santificação. São princípios que eu, né, e você temos que praticar, colocar em prática. Não é fácil, eu sei que não é, mas nós temos, assim, pela graça de Deus, o Espírito Santo habitando em nós, né? Nós temos a própria pessoa dele em nossas vidas, nós temos a palavra de Deus para nos animar, nos ensinar, nos exortar, nós temos o povo de Deus, pessoas que Deus deixou como testemunho, como exemplo de vida, né? E o poder do Espírito Santo para nos ajudar. Então, essas coisas tudo juntas, irmãos, eu acredito que nós vamos fazer aquilo que Deus requer de cada um de nós. Santidade, né? Santificação. Por isso eu estou assim, aproveitando esse final de ano, né? E que hoje mesmo nós possamos assim, parar um pouquinho e fazer esse autoexame, o autoexame da fé. O apóstolo Paulo, ele, sabiamente instruído pelo Espírito Santo, ele desafia a igreja, né? A igreja de Corinto, mas é a igreja de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, 2 Coríntios, no capítulo 13, e no versículo 5, ele diz assim, olha, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. É um desafio, não é, irmãos? É mesmo um desafio para o final do ano, né, das nossas vidas. Fazer esse autoexame. E é a vós mesmo. É individual, é pessoal, se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, mas reconheçais que não somos reprovados.
Então, assim, eu confesso aos irmãos que eu tenho feito, né? E aproveitando mais uma vez esse balanço final de ano, examinar a minha vida, examinar realmente a minha fé, se ela está alicerçada na palavra de Deus, a minha conduta, a minha vida. Sou pecador, irmãos, né? Nós somos pecadores. Nós somos sujeitos às fraquezas, a pecados da nossa carne. Isso aí é notório. Não existe, né? A Bíblia mesmo diz, né? Se nós dissemos que não temos pecado ou cometido pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós, né? Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. E o sangue de Jesus Cristo, como nós aprendemos, né, continua nos purificando de todo pecado. Então é importante fazer esse autoexame da nossa fé, provar mesmo, né, e assim, irmãos, caminhar. Então, voltando ao Pedro, ele diz assim, né, 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos santos, né, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então nós colocamos como alvo, né, para a nossa vida e vamos trabalhar nisso. E aqui abre um leque muito grande, porque Pedro diz, olha, tornai-vos vós mesmos, né? É individualmente, é a minha vida pessoal, particular, em todo o vosso procedimento. E abrange 4 áreas da nossa vida. E eu tenho já tratado com os irmãos, e estava olhando os estudos passados, o primeiro é no nosso corpo, primeira área da nossa vida. É individual, é no meu corpo, né, é pessoal. E aí requer de cada um de nós sacrifício. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Romanos, no capítulo 12, e o versículo 1, ele faz uma oração. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, né, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é a nossa vida prática, né? E eu tratei mesmo muito tempo sobre isso. É sacrifício, é sacrificar o meu eu, né? É sacrificar as minhas vontades, é combater o mundo, porque ele continua, e não vos conformeis, né, com esse presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é um sacrifício, e nós devemos sacrificar a nossa própria vontade. Irmãos, isso não é fácil não é? Isso é muito difícil. Eu sou, né, egoísta. Muitas vezes eu quero fazer aquilo que é a minha vontade e não a vontade de Deus. E é um grande problema que eu tenho que enfrentar. Cancelar o meu eu. Né? Jesus disse, quer me seguir mesmo? Quer ser meu discípulo? Então, toma, né? Nega-te a ti mesmo. Cancela o teu eu. Vem, toma uma cruz, que é pesada, né? E aí, me segue. E negar-se a si mesmo, irmãos, é o meu grande problema, né? Negar a minha vontade. Nós queremos fazer a nossa vontade. Ainda queremos que Deus abençoe a nossa vontade. Muitas vezes é uma coisa que não vai ser útil ou não vai servir de crescimento, mas eu sou obstinado, né? Eu vou fazer, eu determino que eu vou fazer, posso até quebrar a cara lá na frente, mas vou fazer, né? A palavra de Deus diz que nós devemos
sermos o quê? Negarmos a nós mesmos. Fazer a vontade de Deus. Que muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. Isso é muito difícil. É um nível muito alto que nós devemos assim encarar, né, enfrentar. Mas uma coisa eu lhe digo: quando nós aprendemos a negarmos a nós mesmos e fazer a vontade de Deus, é o melhor, irmãos. É o melhor para as nossas vidas. É o melhor para a minha vida. E eu não tenho nenhuma dúvida que é o melhor para a sua vida também. Então, isso é um sacrifício, né? É sacrifício e tem mais. O apóstolo diz que ele é um sacrifício vivo. E é diário, é permanente. Então nós tratamos disso, né? É individual, é no nosso corpo. E podemos sim, né, glorificar a Deus nessas coisas. Como diz, glorificar a Deus no vosso próprio corpo. Então, eu queria adiantar um pouquinho, mas a segunda área da nossa vida, eu estava tratando no último estudo com os irmãos, infelizmente apagou, né? Ficou só a imagem e o áudio, né? E eu fiquei até triste, porque eu escuto para me preparar para os irmãos e a gente está nesse processo aí. Mas não ficou nada, não apareceu nada. Mas eu tenho anotado, a gente estava tratando da segunda área da nossa casa, né? No casal, na nossa família. E o apóstolo Pedro, ele aqui no capítulo 3, olha o que diz aqui, né? 1 Pedro capítulo 3, ele trata dessa área aqui. Então ele diz assim, olha, 1 Pedro capítulo 3, mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que, se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos, sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas, ao observarem o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno das esposas o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível em um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas aos seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então Pedro aqui trata, né, do procedimento na casa, no casal, na família, e que exige, né, santidade, santificação. Então, no último estudo, irmãos, nós começamos a ver santidade na casa. E voltando ao mesmo princípio, irmãos, um lar, uma família, né, um casal, a base desse casamento, a base desse casal tem que ser a obediência à palavra de Deus, né? Não só a obediência, mas o temor a Deus. Por quê? Porque o autor
o construtor, aquele que planejou o casamento, é uma obra de Deus. É Deus o autor. E eu lembro que no estudo passado eu mostrei, né, lá no Jardim do Éden, quando Deus instituiu o casamento. Foi Deus, né? É obra de Deus. E tudo que é obra de Deus, fique certo, né, que vai haver os inimigos de Deus que vão tentar o quê? Destruir, vão tentar atacar. E é notório, né? Lá, Deus, quando criou o homem e a mulher e colocou lá no jardim, né, e uniu os dois, criou os dois, colocou para o quê? Adorá-lo, servi-lo, e ao homem a responsabilidade, né, e a autoridade de gerir essa casa, de gerir esse casamento, de gerir esse casal. E aí veio logo o inimigo, né? O inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, que o propósito dele, ele é homicida, a Bíblia diz, desde o princípio. Ele é mentiroso, ele é enganador, e ele veio destruir a obra de Deus. Não foi o que ele fez? Infelizmente ele conseguiu, né? Introduzir o pecado no mundo. Enganou a Eva. E o Adão caiu, né? Aliás, e eu mostrei para os irmãos que foi a Deus, aliás, foi Deus que deu a autoridade e a responsabilidade de gerenciamento da família ao homem, né? A culpa é de Adão. Adão que caiu. Adão não foi enganado, não. E nós vimos isso, né? Mas a obra de Deus nesse casamento, né, foi afetada. E até hoje, irmãos. Mas nós temos que ter realmente a obediência. Temos que ter o temor à sua palavra. E o homem, nós vamos tratar aqui, né, de marido e de mulher, de esposo e de esposa, de macho e de fêmea, né? Tudo isso está envolvido no casamento e no casal. E é importante saber também que nós devemos o quê? Nos submeter à sua palavra, obedecer à sua palavra e viver no temor. Isso aplicar na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. Que não é fácil, não, né? É difícil, mas sabedores que o Senhor é que planejou. O Salmo 127:1 diz, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam, nos que nela constroem. Então, a base do casamento tem que ser Deus, tem que ser o Senhor. E feliz, né? Feliz a casa, o casal, a família, que realmente, assim, busca esses princípios, busca obedecer à palavra de Deus. Então, irmãos, falando aqui em relação ao casamento, ao casal, nós vimos aqui que uma palavra, ela salta aos nossos olhos. Diz assim, olha, mulheres, sede vós o quê? Igualmente, né? Aí chega aqui no versículo 7, diz, maridos, vós o quê? Igualmente. Então, no casal, existe a igualdade, que isso é um princípio muito importante. A autoridade e a responsabilidade é do homem. Não existe, assim, em termos de superioridade e inferioridade, né? Mas existe a autoridade e a responsabilidade do homem, e não existe também a inferioridade, né, que a mulher é inferior, que ela tem que ser, assim, no sentido de a parte que é mandada, não é isso não. Aqui tem que ser igualdade. Porém, a autoridade, a responsabilidade é do homem, né? Deus deu a ele essa responsabilidade e essa autoridade de gerir.
Mas eu estou tratando aqui de igualdade, não é questão de ser inferior nenhum nem a outro, porque isso aí não é de Deus, não. A igualdade aqui, irmãos, é com responsabilidade, né? É o casal, é a harmonia. E cada um, assim como o maior exemplo, é a Trindade, né? A Trindade é uma união, é um casamento, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Agora, existe na Trindade as funções, né? E no casamento é a mesma coisa, é uma união perfeita de Deus, que não tem, assim, em termos de ser inferior ou ser... Não, mas existe funções, responsabilidade que é do homem e também que é da mulher. Agora, diz assim a palavra de Deus, né? Olha, veja o padrão, o modelo que Deus requer de nós, né? A Bíblia diz aqui, olha, Hebreus capítulo 13 e o versículo 4. Hebreus capítulo 13 e o versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, essa união, né? Esse casal, essa família, diz aqui, esse matrimônio, é digno de honra. E nós devemos zelar, né? O homem com a sua autoridade, com a sua responsabilidade, especialmente de conduzir. A liderança espiritual da família, Deus deu ao homem. Aliás, foi a ele que foi dado a ordem, né? Foi a Adão. Adão foi dado a ordem. Quando houve a queda, né? Nessa hierarquia de autoridade, de responsabilidade, Deus disse, né? Que a mulher, ela foi feita para ser o quê? Auxiliadora. Está submissa no sentido assim da harmonia, né, da responsabilidade. E o próprio Pedro fala disso aqui, né? Mas olha o que está escrito aqui: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Irmãos, honrar. E a gente vai tratar com os homens, né? Porque é a ele que foi dado essa autoridade, essa responsabilidade. Honrar é amar. Honrar é respeitar. Honrar é reverenciar. É venerar. É cumprir a sua palavra, né? É cumprir os votos que você fez a Deus e às suas testemunhas. Eu já fiz alguns casamentos, né? Mas eu chamo o homem, né? E ele diz: prometo honrar, prometo amar, prometo guardar, prometo mesmo cuidar, prometo, né, diante de Deus e dessas testemunhas. Então, diz aqui: digno de honra entre todos seja o matrimônio. E honrar, da nossa parte, é santificar, né? Eu estou santificando, eu estou obedecendo a palavra de Deus, eu estou mesmo temendo a Deus, independente, irmãos, independente. Então, quando a gente começa mesmo a pedir de Deus, a entender essas coisas, como vai mudar, né? O homem, agora, a Bíblia diz, ele é o cabeça, sim. Né? É o cabeça da família, é o cabeça do lar. Olha o que diz aqui, já bateu, né? Vamos já, a gente vai continuar, mas olha, 1 Coríntios capítulo 13, aliás, capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 3. 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto,
que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, é a autoridade e a responsabilidade que Deus deu ao homem de gerir, de gerenciar o seu lar. Não é questão de ser melhor ou maior, ou de ser a mulher inferior, porque nós vemos lá que há uma igualdade, mas há funções distintas dentro do casamento, dentro do lar, né? E isso requer, irmãos, santidade. Por isso que a Bíblia diz, né? O tempo já foi, mas fica com essa palavrinha aí, né? Autoridade, responsabilidade, mas igualdade. E nós vamos assim continuar, se Deus permitir, santidade no nosso lar, na nossa família, na nossa casa. Se Deus permitir, na próxima semana vamos continuar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos a nossa dependência do Senhor para as nossas vidas. Mas temos assim, nesse final de ano até, Senhor, um momento de fazer um autoexame das nossas vidas, individualmente, Pai, verificarmos como estamos vivendo diante do Senhor. Queremos sempre, Pai, fazer a Tua vontade, e isso é o melhor para as nossas vidas. E o Senhor tem nos dado, Pai, todas as condições, tem nos dado o Teu Santo Espírito, a Tua presença em nós. O Senhor tem nos dado a Tua palavra, Pai, para nos instruir. E que nós, assim como filhos de Deus, possamos fazer e buscar aquilo que o Senhor tem pedido de cada um de nós. Tornai-vos santos. Sede santos. E aplicar mesmo em nossas vidas. Nos perdoa, porque realmente pecamos contra o Senhor, pecamos contra o nosso próximo. Mas, Pai, se pedirmos perdão, o Senhor é justo para nos perdoar. Nos ajuda, Pai, até falando sobre família, sobre casal, que o princípio possa ser o temor ao Senhor, possa ser a obediência à Tua palavra, e que cada família aqui, a minha família, eu possa mesmo ser aquele que vai liderar espiritualmente, aquele a quem o Senhor deu a responsabilidade, a autoridade, possa gerir o meu lar, buscando mesmo o temor do Senhor, que as nossas esposas não se sintam no sentido de inferioridade ou superioridade, mas que haja igualdade, harmonia, e cada um dentro da sua função, Pai, possamos ser famílias do Senhor. Que a Igreja Hebron, Pai, possa mesmo lutar, perseverar nessas coisas e até ser exemplo, Pai, nesse bairro e até nessa cidade. Aceita nossa sincera gratidão. No nome de Jesus, amém.